Excepcionalmente, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Então nós estamos expondo o livro de Êxodo e Mateus, na sequência. Êxodo nós estamos no capítulo 23. Começamos em Gênesis, capítulo 1, né? E chegamos ao capítulo 23, em Mateus chegamos ao capítulo 6, mas excepcionalmente vamos hoje abrir no Evangelho de Lucas, como eu comentei pela manhã. Então, se Deus permitir, neste domingo e ainda nos próximos domingos, não sei quantos, gostaria de compartilhar com o irmão esse texto de Lucas, capítulo 24, tendo em vista, como eu comentei, né, pela manhã no recado, tendo em vista a questão do fervor espiritual. Tem a ver com o que nós estamos estudando também pela manhã. Essa grande necessidade que nós temos hoje, o fervor espiritual. Lucas capítulo 24. Eu lerei a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 33. Então, Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13 até o versículo 33, diz assim a palavra de Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E responderam um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura, não nos ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos esta palavra, Senhor, a tua palavra. O sopro que saiu da tua boca, ó Deus. A inspiração do teu Espírito, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra, Senhor. Neste momento, queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que nos concede de podermos lê-la, estudá-la, ó Deus, e aplicá-la à nossa vida, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que neste momento o Senhor nos ajude, nos abençoe, ó Deus, por meio da tua palavra. Que ela seja poderosa, Senhor, em nosso meio, no meio do teu povo, para a glória do teu nome, Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa, por meio da tua palavra, operar em nossas vidas, possa nos ajudar, possa nos abençoar, possa nos, ó Deus, nos conformar cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa todos os irmãos que participam, Deus, neste culto, todos os irmãos de São Paulo, e aqueles que participam à distância, virtualmente, ó Deus, abençoa todos, Senhor. Visita-nos com a tua graça, com o teu poder, que teu Espírito, Senhor, possa iluminar a nossa mente e possa, Senhor, abençoar as nossas vidas, fazer do nosso coração, ó Deus, arder em nós, como lemos aqui na tua palavra, Senhor. Sim, ó Deus, que possamos experimentar isso, ó Deus, para a glória do teu nome. Possamos então nos alegrar, nos deleitar em ti somente, ó Deus. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos, Deus. Amém. Irmãos, então nós lemos Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 33. Eu quero dar destaque aqui para um versículo. Vamos considerar, na verdade, todo o contexto, todo o texto que nós lemos. Não será possível fazê-lo apenas num domingo. Mas o versículo de maior destaque, na verdade, que eu quero destacar para os irmãos, é o verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, à guisa de introdução, quero comentar com os irmãos o seguinte, que esse texto, nós vemos discípulos, 2 discípulos, um chamado Cleopas, o outro não sabemos o nome. Nós vemos que após a morte e a ressurreição de Cristo, os discípulos em geral, incluindo estes 2, eles sentiram um grande desencorajamento. Então aqui em Lucas 24, esses 2 estavam nessa condição, estavam a caminho de uma aldeia chamada Emaús, e eles estavam ambos tristes, desencorajados. Porém aconteceu algo, eles tiveram uma experiência com o próprio Cristo. Eles tiveram seus corações inflamados, como vemos no verso 32. Isso mudou a situação deles, fazendo eles irem para Jerusalém, como vemos no verso 33, para se encontrar com os apóstolos que lá estavam. Em outras palavras, eles passaram de um sentimento de tristeza, melancolia, para um sentimento de alegria e fervor espiritual. Então, após esse encontro com Cristo, nesse episódio aqui registrado, eles não estavam mais desencorajados. Então, de um coração gelado, eles passaram a ter um coração ardente, isto é, um coração em chamas. Então, eu creio que essa experiência deles de tristeza, antes deste encontro com Cristo, é uma experiência de muitos cristãos hoje. Há muito desânimo, tristeza, desencorajamento, muita depressão espiritual. E essa situação precisa ser tratada.
pois o que está em jogo é a glória de Deus. Porque, apesar de existir nas Escrituras uma tristeza piedosa, existe uma tristeza piedosa nas Escrituras, uma tristeza que inclusive é encorajada nas Escrituras, uma tristeza segundo Deus, 2 Coríntios 7:10, Paulo fala, existe a tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Por outro lado, existe o perigo de vivermos constantemente tristes e desencorajados. Então existe uma tristeza que não glorifica a Deus. Viver completamente e constantemente deprimido, triste. Então isso vai afetar o modo como estamos servindo a Deus. E também vai afetar o modo como as pessoas estão chegando ao Evangelho em nós. Então nós vivemos continuamente assim, nós não temos forças, ânimo para servir a Deus, para mortificar o pecado. Por isso nós não conseguiremos mesmo. E as pessoas, ao verem nós, temos esse título de cristão, vivemos, e olhar para nós, nós vivemos apenas de modo deprimido, isso não vai glorificar a Deus. As pessoas vão olhar e vão dizer, mas o que é isso? Que Deus é esse? Essa pessoa serve? Que evangelho é esse? Essa pessoa vive? Então isso vai afetar o modo como servimos a Deus e como as pessoas enxergam o evangelho. Então, apesar da tristeza fazer também parte da vida cristã em muitos aspectos, ser saudável em muitos aspectos, na verdade eu creio que a alegria, a vivacidade, o fervor espiritual devem ser predominantes. Caso contrário, Deus não será servido de maneira apropriada. E nós mesmos teremos a obra de Deus como algo penoso, algo que não temos prazer em fazer. Então, este foi o caso com esses discípulos. Por isso Cristo lhes apareceu a fim de ensiná-los, a fim de corrigi-los e a fim de encorajá-los. Quando você lê Romanos, capítulo 12, verso 11, Paulo diz assim: sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. É uma ordem da parte do apóstolo, uma ordem de Deus. Todo aquele que ama, deseja servir a Deus, ele almeja por amá-lo mais e mais. Sempre, sempre. Aquele então que ama ao Senhor, ele deseja servi-lo, servir a Deus mais, deseja amá-lo mais. E se há alguma frieza espiritual, alguma mornidão espiritual, ele lamenta isso. O verdadeiro cristão, ele lamenta essa mornidão ou frieza, ele deseja sair disso. Então, muitos cristãos verdadeiros podem nunca ter experimentado algum grande fervor em sua vida. Outros podem ter experimentado alguma vez ou algumas vezes na sua vida, mas pode ser apenas uma experiência rara, muito rara na sua vida. Qual é o resultado disso? O resultado disso é uma igreja que não demonstra um vigor espiritual. E o vigor espiritual que Cristo exige do seu povo. Sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Ele exige isso do seu povo ao servir. Isso pode ser possível, ter essa frieza espiritual pode ser possível mesmo tendo uma boa doutrina. Mesmo que você se esforce para praticar boas obras. Mesmo sendo ortodoxo, mesmo tendo melhor ensinamento, mais puro, mais bíblico, ainda é possível você estar experimentando uma frieza espiritual. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 2, por exemplo, nós temos o caso da igreja de Éfeso. Eram ortodoxos quanto à doutrina, haviam rejeitado os falsos apóstolos, também eram zelosos quanto às boas obras, porém Cristo diz para eles: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então é possível, então, aprendemos, conhecermos muitas coisas, dizer que aceitamos as doutrinas mais bíblicas, mais corretas, e ainda assim estamos frios espiritualmente falando. Gostaria de ler aqui um trecho de um livro, de um sermão, uma introdução de um sermão que trata disso, do Dr. Martin Lloyd Jones. Ele fala o seguinte, algo interessante, importante sobre avivamento.
Está tratando da ortodoxia morta, da inércia espiritual. Ele diz o seguinte, presta bastante atenção, ele diz o seguinte, abre aspas, quais são então as outras manifestações dessa condição então, de frieza espiritual ou de ortodoxia morta? Uma delas é o fracasso em colocar a verdade em prática. É uma coisa acreditar na verdade, porém é outra coisa bem diferente colocá-la em prática. Nós ouvimos e colocamos a verdade em prática no princípio, ou não seríamos cristãos. Mas é possível para nós, uma vez que demos o passo inicial, prosseguir contentando-nos simplesmente em ouvir ou ler a verdade, sem aplicá-las às nossas vidas. Ou examinarmos a nós mesmos à luz da verdade. Não seria esta uma das possibilidades mais alarmantes da vida cristã? Podemos frequentar a igreja regularmente, domingo após domingo. Podemos ler a Bíblia, podemos ler livros que nos ajudam a entender a Bíblia. E de vez em quando isso nos perturba. E temos um senso de convicção. Sentimos que o que é colocado à nossa frente é certo e correto. Estamos conscientes de que somos inadequados. Entretanto, infelizmente, nada fazemos a respeito. O sentimento vem e vai. Conforme o profeta Oséias o expressa, vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada. Cedo passa. Oséias 6,4. Aparece e então se desfaz. Este, eu creio, é um dos mais terríveis perigos em conexão com a vida cristã como um todo. Que nos contentemos com uma perturbação superficial, sem nunca realmente a enfrentarmos, sem nunca realmente irmos a fundo da situação e do problema. Nunca nos detemos para considerar este incômodo, nem para dizer o que é isso, o que eu posso fazer a respeito. Creio também que este é um dos maiores perigos afligindo todas as congregações. Talvez sintamos algo durante o culto. E talvez digamos, vou tratar disso. Mas então, saindo do culto, começamos a conversar com as pessoas, falamos a respeito de outras coisas. O que sentimos do culto se desvanece e nunca volta. Assim passamos a nossa vida conscientes de perturbações superficiais temporárias, que nunca levam a nada permanente. Não quero me deter nisso, porém parece-me que este foi o problema essencial dos filhos de Israel, segundo o quadro apresentado pelos profetas no Velho Testamento. Sentiam leves perturbações e os falsos profetas os curavam rapidamente demais. E todos nós somos falsos profetas quanto a nós mesmos. E esta é uma manifestação do fracasso em aplicar a verdade. Até aqui. Então veja, situação de muitas congregações, situação de muitos cristãos hoje. Então eu te pergunto, como está a sua vida espiritual hoje? Como está a sua vida espiritual? Você está com o coração ardendo para com Cristo, para com o seu Evangelho? Ou você está atualmente nessa mesma situação de desencorajamento desses discípulos que lemos aqui em Lucas 24? Desencorajamento, tristeza espiritual, depressão espiritual. Essa situação que esses discípulos aqui estavam no caminho de Emaús, antes de terem essa experiência com Cristo. O seu coração está ardendo em chamas ou o seu coração está gelado? Você tenta praticar muitas coisas que tem aprendido, mas se sente frustrado? Então todo aquele que ama Cristo, ele anela por um coração mais ardente por Cristo. Todo aquele que ama Cristo, ele deseja servir mais o seu Senhor e amá-lo mais. Então, portanto, nós temos aqui essa necessidade que se apresenta diante de nós, de tratar deste assunto, de como está o nosso coração, para que alcancemos tal coração. E Deus, então, será servido melhor e, por conseguinte, será glorificado em nossas vidas. Então, irmãos, essa é a nossa grande necessidade hoje. Examine o seu coração, examine a sua vida. Não é sua necessidade hoje, não é a nossa necessidade, não é a necessidade da nossa igreja hoje, dos cristãos de hoje. Temos um encontro maior com Cristo e ter o nosso coração ardendo para com Ele. Então, sobre isso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje.
e em alguns domingos, se Deus permitir. Em primeiro lugar, então examinando o nosso texto, voltando aqui para o nosso texto, Lucas 24, eu queria compartilhar com os irmãos apenas 2 pontos hoje, 2 questões hoje, aqui nesse texto. Primeiro é a condição dos discípulos. A condição destes discípulos aqui no caminho de Emaús. Veja comigo um verso aqui, verso 17, diz assim: E ele lhes disse: Que palavras são estas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Então, Cristo faz essa pergunta para eles. Por que estáis tristes? Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? Então eles não conheceram ainda, não sabiam que era Cristo. Então, mas é Cristo então que diz isso. E a pergunta é: por que estáis tristes? Por quê? Olha para a sua vida então, para você hoje. Você está deprimido? Você está triste? Por quê? Por que estáis tristes? Por quê? Então, qual é a causa? Os capítulos anteriores, nós lemos acerca do que aconteceu com Cristo. O contexto aqui se refere, no capítulo 24, à ressurreição, está falando da ressurreição de Cristo. Os capítulos anteriores, isso também nós vemos nos outros evangelhos, nós vemos sobre a prisão de Cristo, sobre a sua humilhação, sua crucificação, sua morte e, como em Lucas 24, a sua ressurreição. Lá em Mateus 26, 56, nos diz que quando prenderam Jesus, os seus discípulos o deixaram e fugiram. Também lemos acerca de Pedro. Ele seguiu Jesus de longe e depois o negou. Os irmãos lembram de tudo isso, né? Isso quer dizer que depois de cerca de 3 anos de caminhada com Cristo, testemunhando seus milagres e maravilhosos ensinamentos, contemplando assim a glória de Cristo, eles viram a glória de Cristo. Agora, neste exato momento, esses discípulos estavam amedrontados. Os apóstolos e todos os outros discípulos estavam amedrontados. Eles estavam desesperançados, deprimidos, mesmo tendo participado do ministério de Cristo anteriormente. Visto tantas coisas, tantos sinais, tantos milagres, ensinamentos preciosos, até mesmo o ensinamento de Cristo acerca da sua morte e ressurreição. Agora eles estavam muito tristes. A palavra tristes aqui é no sentido de melancolia, depressão espiritual, tristeza, frieza mesmo. Eles estavam nessa situação. É assim que eles se encontravam. Então note que uma doutrina importante que nós tiramos daqui é o seguinte: verdadeiros discípulos ficam deprimidos, podem ficar deprimidos, podem passar por essa situação de grande tristeza. Então isso demonstra que é possível ser um verdadeiro discípulo de Cristo e passar por esses momentos de grande tristeza. Então o texto diz aqui no verso 13 o seguinte: eis que no mesmo dia iam 2 deles. 2 deles, o que significa isso? 2 dos discípulos de Cristo. Ou seja, eles eram discípulos de Cristo. Verdadeiramente eles eram discípulos de Cristo. Não eram falsos cristãos ou falsos discípulos, eles eram verdadeiros discípulos de Cristo. E o texto todo vai demonstrar isso, é claro. Mas eles estavam tristes e desencorajados. Nós sabemos que os apóstolos também estavam assim. E sabemos ainda que tem muitos outros exemplos nas Escrituras que mostram que santos do passado, muitos santos estavam assim. Eles passaram por essa situação. Lá em Gênesis capítulo 15, por exemplo, Abraão, depois de vencer a guerra contra os reis, depois de resgatar Ló, de ser abençoado por Melquisedeque, aparentemente ele ficou deprimido. Mas Deus apareceu para ele dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então o pai da fé estava temendo, ele teve algum medo, tristeza, ele teve algum tipo de depressão. O profeta Elias, muito mais
claro isso, né? Depois de humilhar todos os profetas de Baal, demonstrando a todos que Baal não era Deus, depois ele ficou extremamente deprimido, depois que Jezabel o ameaça e pede... O que ele faz, Elias? Ele pede a morte para si. Lá em 1 Reis, capítulo 19, vou ler aqui para os irmãos o que ele fala. 1 Reis 19, verso 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E depois, né, assim por diante. Então ele teve uma vitória aqui maravilhosa, né? Experimentou a presença de Deus, a resposta de Deus, sua oração, destruiu os profetas de Baal. Uma mulher ameaça ele ficar em depressão. Então, isso aconteceu com Elias, um grande profeta de Deus. Isso pode acontecer, isso acontece com os crentes. Nas Escrituras nós vemos isso. Os Salmos, então, estão repletos disso. Repletos de lamento e tristeza por conta de diversas situações que sobrevieram sobre o salmista. Por que está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? O Salmo 42, verso 5, por exemplo. Então, está abatido. Veja o Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando? O Salmo 69, Salmo 143 e tantos outros salmos, nós vemos o salmista falando da sua situação de tristeza, de lamento. É claro que ele não para aí. Afinal, ele vai encorajar a si mesmo e a outros a buscarem a Deus, a se alegrarem a Deus. Por exemplo, ele diz: por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Depois ele fala: espere em Deus, eu ainda o louvarei. Mas, de qualquer maneira, existe então essa situação de desencorajamento, de tristeza, de lamento, de depressão, seja como você quiser chamar isso. Isso existe na vida de verdadeiros cristãos. Então, se você se encontra nessa mesma situação que esses discípulos, se o seu coração está enfraquecido, se você está cansado, se você está desanimado, tudo isso não o torna menos cristão, não torna você menos salvo. A salvação não depende disso, porque pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus. É possível, então, que verdadeiros santos possam cair nessa situação. Essa situação por si só não demonstra que alguém não seja salvo. Se você está passando por tal situação, não se esqueça da graça de Deus. Nós temos a tendência de esquecer, achar então que não somos cristãos, ou nós estamos muito distantes do Senhor, e aí somos cada vez mais desencorajados, né, com esses pensamentos. Esses discípulos, eles estavam nessa situação. Leia as biografias de muitos heróis da fé da igreja, da história da igreja no passado. Eles passaram por grandes momentos de grande tristeza, de grande tribulação, de grande aflição, de grande depressão espiritual. Muitos passaram, se não todos. Isso é algo comum então, na vida dos cristãos. Então não pense que ao passar por isso faz de você alguém menos salvo, ou menos cristão, e assim por diante. De maneira alguma. Essa é uma experiência que existe e sempre existiu na vida dos cristãos. Então, para e reflita sobre isso. Se Abraão, Elias, todos estes homens piedosos, tiveram uma grande fé, são conhecidos como heróis da fé, eles passaram por isso, o salmista, os salmos, nós vemos isso nos salmos. Se eles passaram por isso, nós poderemos passar também. Se Cristo passou por isso, quando ele estava no Getsemane, angustiado,
Sua alma estava angustiada até a morte. Os seus servos também passarão por isso, né? Poderão passar por isso. Então, você está passando por isso neste momento? Isso não te torna menos salvo, menos cristão. Você apenas está experimentando algo comum que muitos cristãos experimentaram. Em segundo lugar, dentro dessa situação de tristeza aqui espiritual desses irmãos, eu quero que você note aqui comigo no verso 16 a ocultação de Cristo. Verso 16. Lucas 24, verso 16. Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Então, eles estavam neste caminho, indo para a aldeia de Emaús, e eles estavam falando entre si. Verso 15 diz: e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quem foi que se aproximou deles e passou a caminhar junto com eles? O próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo. Mas o versículo 16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então Cristo, de alguma maneira, que não sabemos exatamente, ele se ocultou dos seus discípulos, dos seus amados discípulos. Ele se ocultou deles, para que não o conhecessem. O propósito era para que eles, ali de imediato, eles não o reconhecessem ali de imediato. Então tinha um propósito aqui. Existia um propósito de Cristo ao fazer isso e se revelar depois. Então isso é uma experiência que existe na vida do crente, na vida do cristão também. E lembra nas Escrituras. É possível o cristão experimentar esses ocultamentos de Cristo, ocultamentos de Deus, afastamentos ou ocultamentos da parte de Deus. Os Salmos também falam constantemente disso. Salmo 13, verso 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O salmista diz isso. Até quando, Senhor? E os profetas, leia o profeta Isaías, Jeremias. Nós vemos eles dizerem algo nesse sentido, né? Parece que Deus se ausentou, parece que Deus se ocultou. Aqui, Cristo, eles não reconheceram Cristo. Cristo estava caminhando com eles e eles não estavam reconhecendo que Cristo estava ali com eles, né? O salmista também diz lá no Salmo 44, verso 21, porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Por quê? O Salmo 88, verso 14, eu vou abrir aqui. Salmo 88, verso 14, diz assim: Salmo 88, verso 14: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? Então, irmãos, isso é algo que acontece nas Escrituras. E acontece com os servos de Deus, os melhores servos de Deus. Isso é algo que, portanto, que ele pode fazer. Ele pode fazer. E ele faz com algum propósito. Então, esses dois discípulos haviam andado com Cristo anteriormente e viram que ele havia feito tantos sinais, tantos milagres, ele havia cumprido muitas profecias das Escrituras, mas agora, após a crucificação de Cristo, sua fé estava sendo aqui testada. Será que eles continuariam a crer em Cristo como Messias prometido? Será que ainda continuariam amando a Cristo? Note que, na verdade, mesmo nesses afastamentos que Deus pode fazer, que Cristo pode fazer, na verdade, Cristo ainda permanece perto. Esses afastamentos que nós vemos muito nas Escrituras, os homens de Deus mencionarem, ele é apenas, na verdade, aparente. Cristo, o próprio Deus, ainda permanece por perto. Ele ainda permanece próximo de você. Ele apenas faz algo, faz com que nós não o vejamos. Ele faz algo e nós não sintamos a sua presença. Na verdade, ele está bem próximo, como ele estava aqui com esses discípulos. Ele estava próximo deles, caminhando com eles,
conversando com eles, na verdade. E eles não reconheceram, ele estava oculto. Então, quando Cristo se ausenta de alguém, do seu povo, na verdade essa ausência é apenas aparente. Na verdade ele está bem próximo. Ele está bem próximo de nós, como na verdade ele prometeu. Então ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas será que conseguimos enxergá-lo muitas vezes? Então, em nossa tristeza, em nosso desânimo espiritual, tudo isso, nós temos a tendência de não ver, então, a mão de Deus em todas as coisas. E nós ficamos como que frios, cegados, né? Olhando somente para as circunstâncias adversas que nos sobrevêm, quando de fato Ele está perto. De fato Ele está perto. Então, existe a nossa responsabilidade, o nosso pecado, e não enxergarmos Ele quando na verdade está próximo. E, é claro, Deus também soberanamente pode fazer isso. Lembra da história de Jacó? Jacó, depois que Esaú havia descoberto que ele havia tomado a sua bênção, Jacó fez o quê? Jacó fugiu para Padã Arã. Ele fugiu. Aparentemente Deus não estava com ele. Aparentemente ele apenas fugiu, mas depois de passar uma noite em determinado lugar, ele teve um sonho. Ele viu uma escada. A Bíblia diz que ele viu uma escada e anjos subindo e descendo por ela. E o que ele disse depois dessa visão? Ele disse o seguinte: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O Senhor, na verdade, estava aqui e eu é que não sabia. Então, todo verdadeiro cristão, quando ele sente essa ausência do Senhor por um tempo, mais tarde ele vai descobrir a mesma coisa que Jacó descobriu, do que esses discípulos aqui do caminho de Emaús também descobriram. Eles dirão, na verdade, o Senhor estava aqui e eu aqui não sabia. Então, você já experimentou, irmão? Você já experimentou esses afastamentos de Deus, essas ausências de Deus, esses ocultamentos de Cristo, como ele fez aqui? Se você estiver passando por isso, saiba que, sendo um verdadeiro discípulo de Cristo, Ele, na verdade, está mais próximo do que você imagina. Ele, na verdade, está contigo. Você pode não enxergá-lo entre aspas, né? Não perceber, não sentir a sua presença de alguma maneira. Pode ser que Deus não esteja respondendo muito de algumas das suas orações. Pode ser que então você sinta essa desânimo, essa tristeza, essa frieza espiritual. Ele pode também, por algum motivo específico, algum propósito, ele pode, por exemplo, estar testando a sua fé. Ele pode fazer isso, ele pode ocultar-se de alguma maneira, mas a verdade, ele está muito próximo de você. Ele prometeu isso. Ele prometeu que estaria conosco. Ele prometeu que estaria com seus discípulos. Ele está caminhando aqui com esses discípulos, ainda que estando aqui oculto, por assim dizer, deles. Então você reconhece isso? Você sabe disso, reconhece isso, que Cristo na verdade está caminhando com você todos os momentos da sua vida. Ele está muito próximo de você, ele está caminhando com você. Então que você possa buscá-lo, que você possa encontrá-lo, que você possa dizer: o Senhor está aqui e eu não sabia. Essa, irmãos, deve ser a nossa experiência. Então, em meio a grande tristeza, grande depressão espiritual, grande luta, grande frieza, muitas vezes nós achamos que Ele está muito, muito longe, muito distante. Num certo sentido, a sua presença pode realmente, Ele pode ter se ocultado, mas não quer dizer que você está abandonado, não quer dizer que Ele realmente desapareceu, que Ele realmente sumiu. Isso não é possível para o verdadeiro cristão. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Na verdade, Ele está próximo. A nossa insensibilidade espiritual, a nossa frieza, pode nos impedir, e Ele pode então nos ocultar-se de nós por causa disso. Por causa da nossa frieza espiritual. Podemos extinguir o Espírito. Podemos fazer isso, a palavra de Deus diz. Mas, todos que são verdadeiramente discípulos de Cristo, Cristo ainda está por perto, Ele ainda está muito próximo. Você pensa em que Cristo está longe de você? Por você não conseguir sentir de alguma maneira, ou enxergar de alguma maneira a sua presença? Saiba de uma coisa. Na verdade, Ele está aqui. Você que não sabia.
Você que não sabia. Esses discípulos estavam caminhando com Cristo, com o próprio Cristo. Ressurreto, Cristo ressurreto. E eles não sabiam. Estava oculto deles. E aqui, apenas no final do trecho que nós lemos, que eles então vão compreender e entender que era Cristo que estava com eles. Então a frase de Jacó faz sentido. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu é que não sabia. Em meio à maior, profunda e maior tristeza espiritual, Cristo continua com o seu povo. Cristo continua por perto. Ele continua trabalhando, Ele continua operando, Ele continua agindo, Ele continua cuidando de nós. Ele que vai nos sustentar todos os dias. Todos os dias. Ele que nos toma pela sua mão direita e nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. É Cristo, o próprio Cristo que faz isso, que nos guia o seu povo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas seguirão a Cristo Jesus. Cristo as guiará. Ele guiará suas ovelhas. Ele não perderá nenhuma delas. Nenhuma delas. Então, se você está desanimado, triste, sua condição espiritual, talvez achando que Cristo está distante de você, Ele não está. É um afastamento aparente apenas. Ele está muito mais próximo do que você imagina. Muito mais próximo. Então, irmãos, essa é a situação desses discípulos. Mas em segundo lugar e último lugar, quais foram as causas dessa condição que levou eles a essa condição de frieza ou tristeza espiritual? Quero falar duas causas. O que levou eles a essa melancolia? Por que eles estavam tão tristes? E Cristo pergunta para eles: por que estáis tristes? É claro que tudo o que estava acontecendo, todo o contexto anterior, os capítulos anteriores, os versículos anteriores, tudo isso os levou a essa condição. Porém, não era apenas o triste fato de Cristo ter sido crucificado que levou eles a essa tristeza. Acabou tudo, Cristo morreu e por isso estavam tristes. Não é só isso. Mas também o entendimento deles. Na verdade, o entendimento deles acerca de quem era Cristo e qual era a obra que Cristo veio realizar, estava equivocado o entendimento deles. Então eles não tinham um correto entendimento acerca de quem era Cristo e que Cristo veio para realizar uma obra, que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então eles tinham um entendimento aqui incompleto. É possível ser um verdadeiro discípulo de Cristo e ter um conhecimento incompleto, às vezes, acerca de Cristo. O verdadeiro cristão, aquele que nasceu de novo, ele vai aprendendo, vai conhecendo. Isso tem sido a experiência, tem sido a sua experiência, a nossa experiência, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Esses discípulos, eles tinham um conhecimento ainda não completo acerca de Cristo e da sua obra. E isso causou essa tristeza espiritual, uma falta de entendimento, uma falta de conhecimento incompleto acerca de Cristo. Então, um entendimento errado acerca da natureza de Cristo poderá causar também uma depressão espiritual, uma frieza espiritual. Esses dois discípulos no caminho de Emaús, por exemplo, eles pensavam que Cristo era quem? Quem era Cristo para eles? Veja o verso 19, Lucas 24, 19. Quem era Cristo para eles? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Quem era Cristo? Quem foi Cristo para eles? Um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Isso é verdade? Sim. Mas Cristo era muito mais que isso. Muito mais que isso. Então havia aqui um entendimento incompleto, eu creio, acerca de quem era Cristo. Eles criam que Cristo era o Messias prometido. Criam. A Escritura dá a entender que eles criam. Pedro cria, os apóstolos criam
Os discípulos criam. Lá em João capítulo 1, vemos que os discípulos criam que Moisés escreveu acerca dele, acerca do grande profeta que havia de vir, Cristo. Né? Então eles criam que o Cristo era o Messias prometido. Eles criam que ele era o prometido de Deus. Porém, eles queriam que tal Messias seria apenas um profeta poderoso. Apenas isso, um homem profeta poderoso. Poderoso em obras e em palavras. Então, eles ainda não compreendiam que, na verdade, Cristo era muito mais do que isso. Cristo não era apenas um homem profeta. Apenas um profeta poderoso. Hoje ainda muitas pessoas pensam isso. É incrível, mas muitas pessoas ainda pensam isso. Pensam que ele foi um profeta, um grande mestre apenas. Há pessoas que pensam isso. Ainda hoje. Mas a Bíblia diz que ele é o Deus encarnado. Ele é o mediador do pacto da graça. Ele é o profeta, não apenas um poderoso profeta, ele é o profeta por excelência. Pois ele nos ensina a verdade de Deus. A palavra de Deus diz que ele é o profeta de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele estava com Deus, ele era Deus, diz a Escritura. A Escritura diz que ele é quem revela Deus. Havendo Deus falado muitas vezes pelos profetas e Escrituras, antigamente, hoje nos fala por meio do seu Filho. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que Cristo, ele é a expressa imagem de Deus. E ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele é a expressa imagem de Deus. A Bíblia diz que ele é mais excelente que os anjos. Ele é adorado pelos anjos. Nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 1 também. E a palavra de Deus ainda diz que ele é um sumo sacerdote. O sumo sacerdote que se entregou pelo seu povo, intercede pelo seu povo. A Escritura diz que ele é, lá em Hebreus, vai dizer que ele é um sacerdote, ele é mais sublime do que os céus. É um sacerdote perfeito, o sumo sacerdote. Ele entregou-se a si mesmo, por nós, um sacrifício completo, perfeito, e continua intercedendo por nós. Ele é sacerdote. A Escritura diz ainda que ele é o rei dos reis, ele governa este mundo, ele governa a sua igreja, ele coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Salmo 2 diz que ele é o rei, que Deus escolheu, que Deus elegeu, ele é o ungido do Senhor. Ele é o rei, Deus diz, este é o meu rei. Ele está sentado à destra de Deus, diz o Salmo 110, e ele vai subjugar todos os seus inimigos. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Deus encarnado, diz a Escritura. Ele é digno de ser adorado, amado e honrado por toda a eternidade. Ele é tudo em todos, diz Colossenses 3:1. Cristo é tudo em todos. Então esses discípulos, se eles tivessem o entendimento de tudo isso, as coisas possivelmente seriam diferentes. Se eles viram Cristo, por exemplo, curar pessoas, até ressuscitar pessoas entre os mortos, será que Cristo também não poderia fazer isso consigo mesmo? E pelo fato dele ser Deus e possuir todos os atributos da divindade? Então, eles tinham algum entendimento correto de quem era Cristo, mas ainda faltavam muitas coisas. Ainda faltava muitas coisas acerca de quem era Cristo. Cristo, na verdade, é muito mais do que eles imaginavam. Muito mais. Muito mais. Então, não era apenas um homem profeta. Cristo não era apenas um profeta poderoso em obras e em palavras. Ele é o próprio profeta por excelência. Ele é o próprio verbo de Deus. Ele era a própria imagem de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Profeta, sacerdote e rei. Exerce esses três ofícios como ninguém. Moisés nunca fez isso, Davi nunca fez isso, nenhum outro grande santo do Velho Testamento fez isso. Cristo veio para ser tudo isso para nós. Ele é tudo em todos. Então eu te pergunto, você está nessa situação de tristeza, desânimo espiritual? O quanto você conhece de Cristo? Você realmente conhece Cristo? Quanto você conhece de Cristo? Você conhece todos os atributos de Cristo? Os ofícios de Cristo?
O quanto tempo você gasta nas Escrituras, lendo, conhecendo, estudando, para saber quem Ele é. Quem Ele é, na verdade. Quem Ele é como profeta. Quem Ele é como sacerdote. Quem Ele é como rei. Paulo diz que Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Você conhece realmente esse Cristo? Você sabe quem Ele é como profeta? Ensina a palavra de Deus? Você sabe que é Ele que intercede por você como sumo sacerdote, para que você não se perca? Pois Ele conhece todas as suas fraquezas. Você sabe que Ele é rei, e como rei, Ele mesmo trouxe você a si mesmo. Ele trouxe você a Ele mesmo, como rei. A Escritura diz que Ele vai fazer isso. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. E o texto vai dizer depois que o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, no dia do poder de Cristo. Você veio a Cristo, Ele trouxe você, porque Ele é rei, Ele vai subjugar. Você antes era inimigo dEle, mas Ele trouxe você a Ele, para que você agora o sirva, e você diga que Ele é o seu rei. Ele é o seu rei agora. Você sabe disso? Você sabe que Ele que como rei governa a sua vida, e Ele que vence e pode vencer todos os seus inimigos? Você tem medo da morte? Você sabia que Ele é o autor da vida, e Ele tem poder sobre a morte? Você precisa de uma fé mais firme e sólida? Você sabia que Ele é o Senhor da igreja, e Ele próprio é o fundamento da igreja, Ele é a pedra angular da igreja? Cristo é o nosso fundamento. Você precisa dar frutos na sua vida espiritual? Saiba que Ele é a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira, vocês são as varas, os galhos. Nada podeis sem mim. Aqueles que tiverem em mim vai dar muito fruto. Você precisa dar fruto? Ele é a videira verdadeira. Você precisa de direção à sua vida? Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o seu caminho. Você está em conflito, não tem paz? A Bíblia diz: Ele é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. Você não vê saída para a sua situação? Ele é a nossa porta, diz a Escritura. Ele diz: eu sou a porta. Você precisa de alguém para quem você precisa alguém para quem você um exemplo para você se espelhar. Cristo é o nosso exemplo. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos semelhantes a Ele. Ele é o nosso exemplo. Você está em angústia, em grande tribulação? Ele é o nosso refúgio. Ele é um socorro bem presente na tribulação. Você precisa ser redimido? Ele é a nossa redenção. Você tem sede? Ele é a nossa fonte. Fonte de toda a água. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Você tem, ou você deseja alguma herança nessa vida? Tem alguma herança nessa vida? Cristo é a nossa porção neste mundo, nesta vida. Ele é a nossa porção. É isso que diz o salmista. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? Não há outro que eu tenha na terra, que eu tenha mais prazer na terra, senão a ti. O Senhor é a minha porção para sempre. Ele é a minha porção. Você tem fome? A Escritura diz que Ele é o pão. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o nosso pão. Você precisa de substituto para pagar os seus pecados? Você olha para os seus pecados e vê algo terrível, algo feio, e você não tem solução para eles. Ele é a nossa propiciação. Ele é a sua propiciação. Ele foi entregue pelos seus pecados. Você precisa de proteção na luta contra os seus inimigos? Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Você está frio realmente na sua vida espiritual? Ele é o nosso sol, Ele é a nossa luz, Ele é calor, Ele é o nosso sol, Ele é o sol da justiça. Você está fraco? Ele é a nossa força. Você é ignorante? Ele é a nossa sabedoria. Você é injusto? Ele é a nossa justiça. Você deseja santidade? A Escritura diz que Ele é não apenas a nossa justiça, mas Ele é também a nossa santificação. Ele é tudo em todos. Quem é Cristo para você? Apenas um homem profeta? Quem é Cristo para você? Quem foi
Cristo. Quem é Cristo hoje? O que Cristo significa para você? Paulo diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3, Paulo diz isso. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O quanto deste tesouro você já encontrou? Você está cavando diariamente para descobrir os tesouros que estão escondidos em Cristo Jesus? Saiba que há tesouros para serem descobertos em Cristo por toda a eternidade. Por toda a eternidade você vai lá na glória conhecê-lo, descobrir mais e mais e mais tesouros, mais e mais. E você pode começar agora. Então o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 3:8 que o Evangelho de Cristo, as riquezas de Cristo, são insondáveis, inescrutáveis, incompreensíveis. As insondáveis riquezas de Cristo, Paulo vai dizer. Então, toda essa nossa falha em compreender quem é Cristo Jesus, em todas essas coisas, nos leva com certeza a uma tristeza espiritual. Vai nos levar a uma depressão espiritual. Não sabemos quem é. Completamente. Não sabemos. Irmãos, nós precisamos saber. Precisamos conhecer. Quem é Cristo Jesus? Para toda a sua situação, para toda a sua vida, Cristo é tudo. Cristo é tudo. E isso para todos, para todo o seu povo. Cristo é tudo em todos, diz a Escritura. Esses discípulos tinham um conhecimento aqui, até então, incompleto ou superficial. Um homem profeta, poderoso em obra. Cristo é muito mais que isso. Muito mais. Muito mais. Então, o quanto você conhece de Cristo. O quanto você conhece dele. Busque conhecê-lo. Busque amá-lo, busque servi-lo. Busque entender quem é ele. Medite nas Escrituras. Procure refletir qual é a sua necessidade hoje. E veja se Cristo ele não pode suprir essa necessidade. É claro que ele pode. Seja qual for ela, Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Isaías 53 diz que ele verá o trabalho da sua obra e ficará satisfeito. Deus teve a sua justiça satisfeita pela obra de Cristo na cruz do Calvário. A justiça de Cristo, a justiça de Deus, Deus o Pai, em sua santidade, sua justiça, a justiça dele precisava ser satisfeita. A morte de Cristo na cruz satisfez a Deus. Isso é propiciação. Então o sacrifício de Cristo foi satisfatório, foi aceito. Cristo foi completamente suficiente para satisfazer um Deus perfeito e infinito. E você acha que Cristo não é suficiente para satisfazer alguma das suas pequenas necessidades? Você quer comparar a necessidade que havia de satisfazer a grande justiça de Deus, a infinita justiça de Deus? E qual é a sua necessidade hoje? Cristo não pode supri-la? Ele não pode supri-la? É claro que pode. Você precisa, na verdade, ter um entendimento mais correto de quem ele é. Qual é a sua necessidade hoje? Então, busque nas Escrituras quem ele é. Ele vai se revelar a ti, ele vai demonstrar quem ele é para você. Medite em Cristo Jesus. Procure conhecê-lo. E ainda uma outra doutrina, podemos dizer que eles também tinham um conhecimento incompleto acerca da obra de Cristo. Da pessoa, mas também da obra de Cristo. Nós vemos isso no verso 21. Olha o que eles dizem no verso 21, Lucas 24, 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, o que Cristo veio realizar neste mundo? O que eles pensavam? Parece que eles pensavam que Cristo veio salvá-los, não no sentido aqui espiritual. Eles achavam que Cristo ele veio a este mundo para salvar Israel no sentido talvez social, né? Salvá-los da opressão do Império Romano, do domínio do Império Romano.
Cristo era um Messias em que sentido? Messias apenas ali, de maneira... fazia milagres, sim, mas como lemos lá em João capítulo 6, queriam arrebatá-lo como rei, porque ele fez aqueles milagres. Mas não foi isso que Cristo veio fazer. Eles tinham um entendimento ainda muito superficial acerca da obra de Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 20, verso 21, por exemplo, nós vemos um exemplo de um entendimento equivocado acerca desses discípulos, do que os discípulos tinham acerca de Cristo, melhor dizendo. E diz assim, Mateus 20, 21, então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido, e disse-lhe, que queres? E ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Então, Cristo vai ser rei, ele vai reinar, porque ele é da semente de Davi. E ela foi pedir, então, que os 2 meus filhos se assentem, uma à direita e à tua esquerda. Então, eles estavam pensando aqui num reinado ali comum, físico, temporal apenas. Então, muitos deles tinham essa visão, e Cristo vai corrigir isso. Isso não é bem assim. Não é exatamente isso. Então, muitos queriam ali talvez uma revolução, né, contra o Império Romano, fazer algo assim, e agora encontraram em Cristo alguém que poderia liderá-los e fazer isso. E nós, eles dizem aqui, né, nós esperávamos que fosse ele que o remisse a Israel. Mas não foi isso que ele estava fazendo na sua morte e ressurreição? Ele não foi crucificado para isso, para nos remir, para remir o seu povo? Mas na cabeça deles, a crucificação de Cristo não tinha nada a ver com isso. Para eles, então, remir era outra coisa. Nada a ver com isso. Então, aparentemente, eles tinham um entendimento tão distorcido também, ou pelo menos incompleto, acerca da obra de Cristo. Né? Então, é possível ser um verdadeiro cristão e ter um entendimento muitas vezes incorreto ou superficial ainda. Né? A Escritura diz que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Lá no capítulo 1 de Mateus, diz isso. Não para salvá-los da opressão do Império Romano. Então, muitas pessoas, muitos cristãos, podem iniciar a vida cristã e não ter, muitas vezes, um entendimento, ou passar até mesmo anos, dependendo da sua situação, dependendo, às vezes, da igreja que congrega, sem ter um conhecimento correto acerca da obra de Cristo. Isso é um problema, porque vai gerar, muitas vezes, momentos de dificuldade, momentos de lutas e angústia e tribulação, a pessoa ela não entendeu ainda o que Cristo veio fazer. Isso não vai ajudar na hora das lutas, na hora das dificuldades. Então, você compreende a obra de Cristo na sua vida? Ou a obra de Cristo que Deus realizou neste mundo, que Ele veio fazer? Sua morte na cruz, a sua ressurreição? Muitos não compreendem. Desejam receber Cristo somente pela metade, não completamente. Alguns desejam apenas receber bênçãos, por exemplo, de Cristo. Bênçãos materiais. Acham que Cristo é um grande Papai Noel apenas. Né? Responde orações, tudo aquilo que eu pedi Ele vai me dar e acabou, e é isso. Alguns acham também, conhecimento incorreto, que podem receber Cristo só como Salvador e não recebê-lo como Senhor. Não querem se submeter ao senhorio de Cristo. Então todas essas pessoas vão acabar ficando frustradas, uma hora ou outra. Ficam frustrados quando descobrem que as coisas, na verdade, não são bem assim. Não são bem assim. Então, em meio a esse falso entendimento, há pessoas que são falsos cristãos, mas eu creio que há também verdadeiros cristãos que têm um conhecimento, muitas vezes, incompleto. Certa vez, dando um estudo, uma aula, numa escola dominical, numa igreja presbiteriana, para jovens de cerca de 20 e poucos anos, alguns deles casados, outros não. E aí, num determinado dia, eu expliquei para eles o que era a doutrina da justificação pela fé. O que significava a cruz de Cristo. O que significa a cruz de Cristo? O coração do Evangelho, a cruz de Cristo. A justificação pela fé. Quando eu terminei de dar o estudo, eles disseram que foi a primeira vez que eles ouviram isso numa igreja. Eles nasceram na igreja. Desde criança, eles estão para a igreja. Ou seja, mais de 20 anos na igreja. Foi a primeira vez que eles estavam entendendo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Primeira vez. Consegue entender a gravidade disso? E assim está em muitas igrejas. Cristo não é pregado. A cruz de Cristo não é pregada. As pessoas pregam outras coisas. Pregam milagres, pregam qualquer outra coisa. Até mesmo igrejas mais sérias, mais voltadas para o estudo da Bíblia, muitas vezes não estão pregando Cristo crucificado a cada domingo. Não estão ensinando isso para as pessoas. Falando de igrejas sérias também.
E o povo está ali, eles não entendem. O que Cristo veio fazer? O que significa justificação pela fé somente? O que significa propiciação? Você entende isso? Você compreende que foi isso que ele veio fazer? Então muitos acabam indo para a igreja a cada domingo sem terem compreendido o significado do coração do Evangelho, como diziam os reformadores, que é a cruz de Cristo. Então não entendem isso. Não entendem, por exemplo, a grandeza da obra de Cristo, não compreendem o papel da lei na vida do cristão, da lei e do Evangelho na vida cristã. Qual é o papel da lei na vida cristã? O papel da lei e Evangelho, né? Outro assunto, as pessoas não entendem isso. Então as pessoas, quando muitos problemas acontecem, muitas coisas acontecem, elas ficam deprimidas. Então ficam deprimidos quando pecam, por exemplo. A pessoa cometeu o pecado lá, o crente cometeu um pecado, ele fica deprimido, ou ele fica deprimido quando ele não consegue realizar determinadas atividades da vida cristã, praticar determinadas coisas, ele acaba ficando deprimido porque ele não conseguiu realizar aquilo, outro, e ele fica então angustiado, deprimido, porque ele acaba pensando, acaba achando que a salvação dele pode depender daquilo. Ele acha que Deus vai aceitá-lo se ele realizou aquela obra ou não. Se ele cometeu aquele pecado ou não. Com base nisso, Deus está me aceitando ou não. Se você pensar assim, você está completamente errado, você está enganado. Não adianta dizer que você crê que a salvação é pela fé somente, e que você crê que a salvação é pela cruz, pela justificação pela fé somente, mas a sua alegria em Deus depende disso, depende das obras que você faz ou deixa de fazer. Se você achar isso, você acha que a sua aceitação da parte de Deus depende disso, você está completamente enganado. Muitos acham que a sua alegria depende disso, de fazer ou não determinada coisa para Cristo. Então, sua alegria vem disso? É verdade que deve haver uma tristeza pelo pecado. Deve haver uma tristeza pelo pecado. Uma tristeza, um quebrantamento saudável, correto, bíblico, coração quebrantado. A Escritura diz isso. Lê o Salmo 51, o Salmo fala disso. É correto. Mas o cristão não vai viver assim para sempre. A tristeza pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O mesmo salmista, ele vai dizer, ele confessa o seu pecado, ele fala, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. Então você não pode crer, ou pensar, ou imaginar que Deus vai te aceitar com bases na uma obra que você realizou ou não, ou que a sua salvação depende disso. Isso é idolatria, na verdade. É idolatria. Sua alegria e o seu prazer em Deus deve vir daquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Ele já fez, Ele já pagou todos os seus pecados. Esse pecado aí que está deixando você deprimido, Cristo está dizendo, eu já morri por Ele na cruz. Para de ouvir o que o diabo está dizendo. Eu já morri por Ele na cruz do Calvário, por você. Já morri por Ele. Você deve lamentar porque é algo que desagrada a Deus, desagrada a Cristo, é uma violação dos mandamentos de Deus. Sim, mas para você buscar ter alegria novamente em Deus, você não pode se basear nisso. Eu fiz agora eu consegui, então agora eu vou me alegrar. Você sempre vai se frustrar, porque enquanto estivermos neste mundo, o pecado ainda vai habitar em nós, diz a Escritura. Ainda vai habitar em nós. Então, se o pecado sempre vai habitar em nós, então quer dizer que nunca você vai ter alegria na sua vida? Quando a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, sempre, outra vez digo, alegrai-vos. Você se alegra em Cristo, na sua obra. Então deixa eu te perguntar, você descansa em Cristo Jesus? Realmente você entende a obra de Cristo na cruz do Calvário por você? Você entende isso? Ele morreu por você, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Descanse em Cristo, na sua obra. Descanse em Cristo. Quantas pessoas querem realizar, fazer as obras e na verdade não é isso muitas vezes que Cristo está pedindo, exigindo de você. As boas obras elas vão existir, o crente tem que fazer, claro, praticá-las, mas ela parte primeiro de um coração voltado para Deus, de um amor por Deus.
Você pode fazer todas essas boas obras aí que você quiser. Se não tiver primeiro esse coração voltado para Deus, esse amor voltado para Deus, Paulo vai dizer que sem amor não vai servir de nada. Servir de nada. Quando Cristo realizou aqueles grandes milagres lá em João capítulo 6, grandes milagres, no capítulo 6, verso 28, as pessoas disseram o seguinte para Cristo: o que faremos para executarmos as obras de Deus? O que faremos? Estavam interessados em executar obras, fazer obras próprias do coração humano, próprio do coração pecador. Eu quero fazer alguma obra, alguma coisa para Deus me aceitar, para Deus me receber, para Deus se agradar na minha vida. Eu quero fazer... Que obras eu farei? Como eu vou fazer tais obras? Como? Como eu farei tais obras para que Deus se agrade de mim? Que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha a resposta de Cristo. E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Um balde de água fria, né, nessas pessoas. A obra, descanse em Cristo. Você quer fazer uma grande obra para Deus? Primeiro, descanse em Cristo Jesus. Creia no que Ele fez por você na cruz. É a obra dele que te salva. Não é nem a sua fé nele, na verdade, que te salva. A fé é um instrumento, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas não é com base na força da sua fé, na grandeza da sua fé. Não importa, o crente com a fé mais fraca, ele está justificado. O crente com a fé mais fraca, ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O crente com a fé mais fraca, ele está abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não importa, porque o que te salva não é a força da sua fé, é Cristo. É Cristo que te salva. Como que as pessoas, os discípulos, os de Cristo, os verdadeiros crentes, eles vencerão o diabo? Como? A Escritura diz que é pelo sangue do Cordeiro. É pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então não é pelo seu esforço, é pelo sangue de Cristo. Pelo sangue do Cordeiro. Você descansa em Cristo e na sua obra? Se você não o faz, você vai cair nessa depressão espiritual, se é que você já não está nela, na verdade. Se tiver uma compreensão incorreta ou superficial acerca da obra de Cristo e aplicar ela na sua vida, se você não fizer isso corretamente, você já está muito sujeito a essa tristeza, essa depressão espiritual. Então pare tudo e gaste tempo para estudar, para meditar, para orar a respeito disso e conhecer quem é Cristo. Conhecer com todos os santos qual é a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e este amor que excede todo entendimento. Gaste tempo para conhecê-lo. Gaste tempo para entendê-lo. Gaste tempo com a cruz. Gaste tempo com a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Existem verdades ali, existem tesouros ali na cruz, insondáveis. Então que você possa buscar o conhecimento verdadeiro de Cristo. E dizer como Paulo, lá em Filipenses, ele diz, Filipenses 3, a partir do verso 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição, a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então veja, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz, eu prossigo para o alvo. O objetivo de Paulo era esse. O grande apóstolo que teve grandes visões, grandes revelações, o objetivo dele era esse. Eu prossigo para o alvo.
Eu quero conhecer mais. Eu quero buscá-lo. Quero conhecê-lo. A virtude da sua ressurreição. A comunicação das suas aflições. Eu quero mais de Cristo. Mais de Cristo. Então você está nessa frieza, nessa indiferença, nessa depressão espiritual. Pare tudo e procure a excelência do conhecimento de Cristo. Você está cansado? Desanimado? Deprimido? Cristo diz para você hoje: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, meus irmãos, o jugo de Cristo é suave, o seu fardo é leve. Ele chama você para vir e descansar. Esse fardo pesado que está nas suas costas, você precisa tirá-lo, colocá-lo aos pés de Cristo. Se jogar nele, descansar nele. Ele é tudo. Cristo é tudo em todos. Nele, somente nele, você vai encontrar descanso para a vossa alma, alívio para a sua alma, alegria, prazer, contentamento. Perder, abandonar toda essa depressão, essa tristeza espiritual, apenas voltando-se mais e mais para Cristo Jesus. Mais e mais. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, então, que possamos compreender, buscar compreender as incompreensíveis riquezas de Cristo, buscar compreender mais quem Ele é Cristo. Então, se Deus permitir, ainda continuaremos falando desse assunto, e até aqui, então, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos abençoe para a sua glória. Amém. Vamos fazer uma oração neste momento. Uma oração, encerramento. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo, queremos te bendizer, queremos te adorar, queremos te louvar, Senhor. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pela nossa incoerência, ó Deus, a nossa ignorância acerca de tantas verdades do Evangelho. E mesmo a nossa negligência, ó Deus, em buscar conhecer e aprender quem de fato é Cristo Jesus para nós. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros. E ajuda a todos nós, ajuda o teu povo, Senhor. A todos nós, ajuda-nos a compreendermos o teu amor que está em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a irmos a Cristo e a descansarmos nele somente. Ajuda-nos a buscarmos a Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a estar com Ele, caminhar com Ele, andar com Ele. Deus, nos dê forças, ó Deus, para vencermos, lutarmos, vencermos e mortificarmos o pecado em nossa vida. Mas que não façamos no braço da carne, mas a Tua palavra diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Então ajuda-nos, ó Deus, pelo Espírito, ajuda-nos a mortificar o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a mortificarmos o pecado da idolatria, Senhor. Quando nós ficamos frustrados, achando que a nossa aceitação depende do que fazemos. Ajuda-nos, ó Deus, para que estejamos em Ti, o nosso amor por Ti, ó Deus, aumente cada vez mais. E a partir então deste amor, Senhor, por Ti, nós possamos então abundar em boas obras, ó Deus. E não o contrário, Senhor. Não o contrário. Não colocar os carros na frente dos bois, fazer algo contrário. Não. Primeiro precisamos estar aos pés de Cristo. Primeiro precisamos, ó Deus, buscar Te amar e Te servir mais, ó Deus. Te amar e então Te servir mais e melhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Leva-nos, ó Deus, para Cristo Jesus. Ó Espírito de Deus, glorifica a Cristo em nossas vidas. Mostra-nos este glorioso Salvador e toda a sua obra na cruz por nós, pelo Teu povo. Ó Senhor, em nome de Cristo nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nossas vidas hoje, Senhor. Abençoa-nos e ajuda-nos, Senhor. Abençoa-nos nessa semana que se inicia. Concede da Tua bênção, da Tua graça sobre a vida de todo o Teu povo. Livra o Teu povo, Senhor, de todo mal, de toda tentação. Não nos conduza, Senhor, à tentação, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em Cristo Jesus, ó Deus, Te pedimos Tua bênção sobre todos nós, sobre todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém.